Hoje começamos esta jornada espiritual pedindo algo precioso para qualquer família: sabedoria no diálogo. Quantas vezes as palavras dentro de casa saem pesadas, rápidas demais, sem filtro, deixando marcas que ninguém desejava? Quantas vezes o silêncio se torna um muro entre pessoas que se amam, mas estão cansadas, feridas ou sem saber como se expressar? O Senhor conhece cada detalhe do que tem acontecido no seu lar. Ele vê as conversas interrompidas, os gestos mal interpretados, as tentativas de falar que acabaram em mágoas e também o desejo profundo de que tudo seja diferente. Nada disso está oculto diante dele. E hoje, ao iniciarmos esta oração, você está abrindo a porta para que Deus renove o ambiente do seu lar, começando pela sabedoria que vem do alto, aquela que transforma a forma de falar, ouvir e compreender. Esta oração é para famílias que querem aprender a conversar de novo, para pais que desejam entender seus filhos, para casais que precisam reencontrar a ternura nas palavras, para lares que precisam trocar tensão por calma e barulho emocional por paz. Deus vai trazer sabedoria às conversas, serenidade ao tom de voz e entendimento aos corações. Hoje é o início de uma cura que começa dentro de cada pessoa e chega ao ambiente da casa. Se você deseja consagrar sua família ao Senhor, escreva amém nos comentários. A sabedoria no diálogo não é fruto apenas de esforço humano. Ela nasce do coração que se volta ao Senhor. A palavra nos lembra em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Isso significa que o Pai não apenas pode, mas deseja derramar sabedoria sobre o seu lar. Uma sabedoria prática, sensível, capaz de transformar conversas tensas em momentos de restauração. Talvez, nos últimos dias, o diálogo dentro da sua casa tenha sido difícil. Talvez a sensação seja de que ninguém se entende, de que cada conversa se torna uma disputa, de que palavras pequenas se tornam grandes conflitos. E isso desgasta, machuca, cansa. Mas o Senhor está lembrando você de que a sabedoria dele não falha, não atrasa, não se confunde. Ela chega no tempo certo para reorganizar o que está fora do lugar. Quando a Bíblia fala em sabedoria, ela não se refere apenas ao conhecimento, mas à capacidade de discernir a hora certa, a palavra certa e o espírito certo para se comunicar. É Deus alinhando o coração antes de alinhar a conversa. É Ele acalmando as emoções antes de dirigir os lábios. É Ele ensinando a ouvir com humildade antes de responder com rapidez. A presença do Espírito Santo é capaz de suavizar o tom de voz, iluminar o entendimento e abrir portas para diálogos que antes eram impossíveis. Onde havia resistência, Ele traz acessibilidade. Onde havia confusão, Ele traz clareza. Onde havia distância, Ele aproxima. E talvez você esteja se perguntando: será que Deus realmente pode mudar o jeito como conversamos uns com os outros? Sim, Ele pode. E mais do que isso, Ele deseja, porque famílias transformadas são marcadas por conversas curadas. E conversas curadas são um dos primeiros sinais de que Deus está restaurando a casa. Quando buscamos sabedoria para o diálogo, Deus nos conduz a um versículo profundo e essencial para qualquer lar. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este versículo revela um princípio espiritual poderoso. O tom muda o destino de uma conversa. E quando o Espírito Santo guia as palavras, o ambiente do lar começa a ser transformado de dentro para fora. Talvez você já tenha vivido momentos em que uma frase mal colocada deflagrou discussões desnecessárias. Ou talvez tenha visto alguém da sua casa se fechar completamente porque não se sentiu ouvido, respeitado ou compreendido. São experiências reais que acontecem nos melhores lares, com pessoas que se amam, mas que também carregam cansaço, frustrações e vulnerabilidades. Mas a palavra nos mostra um caminho diferente. A resposta branda. Esse tipo de resposta não é fraqueza, não é silêncio forçado, não é evitar o assunto. É maturidade espiritual. É escolher a paz antes da vitória. É permitir que Deus governe a conversa
antes que as emoções governem o ambiente. E essa atitude não nasce de um simples esforço. Nasce quando o Espírito Santo encontra espaço para agir dentro de nós. A sabedoria no diálogo é um fruto da presença de Deus. Ela ajuda a interpretar intenções antes de reagir a palavras. Ela ensina o coração a respirar antes de responder. Ela nos faz perceber que o propósito do diálogo não é vencer, mas conectar. Não é provar um ponto, mas construir um caminho. Não é definir culpados, mas encontrar soluções. E talvez você esteja desejando profundamente que o clima da sua casa mude. Que o diálogo deixe de ser uma luta e se torne ponte. Que a comunicação deixe de ferir e comece a restaurar. Que o lar deixe de ecoar tensão e passe a ecoar paz. Deus está pronto para fazer isso. Ele está pronto para ensinar sua família a conversar com mansidão, com verdade, com amor e com presença. Quando pensamos em sabedoria no diálogo, muitas vezes imaginamos apenas técnicas de comunicação, maneiras de organizar as palavras ou estratégias para evitar conflitos. Mas Deus trabalha de um jeito completamente diferente. Ele não começa pela boca, ele começa pelo coração, porque é do coração que fluem as intenções, o tom, a sensibilidade e a disposição para ouvir. E quando o coração é curado, o diálogo naturalmente encontra um novo caminho. Talvez em sua casa existam conversas que ficaram paradas no tempo, assuntos que nunca foram resolvidos, palavras que machucaram e ainda ecoam, silêncios pesados que se instalaram entre pessoas que se amam, mas não sabem como recomeçar o diálogo. E isso vai gerando distância emocional, insegurança e até medo de tentar conversar de novo. Mas hoje Deus está dizendo que Ele pode reescrever essas histórias. Sabedoria no diálogo é o Senhor devolvendo coragem para falar com serenidade e devolvendo abertura para ouvir sem se defender. Ele restaurando a paciência que estava perdida, reconstruindo a empatia que ficou apagada e trazendo de volta o respeito mútuo. Mesmo quando as opiniões são diferentes, mesmo quando existem feridas antigas, Ele é poderoso para gerar compreensão onde antes havia dureza e acolhimento onde havia resistência. Seu lar não precisa ser marcado por conversas tensas. Ele pode se tornar um espaço de encontro, onde cada pessoa se sente segura para compartilhar o que carrega. Deus deseja que o ambiente da sua casa seja leve, onde os diálogos não são batalhas, mas pontes que aproximam. E Ele promete estar presente em cada conversa que você entregar a Ele. Hoje permita que o Espírito Santo faça essa obra. Deixe que Ele prepare seu coração e o coração de todos da sua família para um novo tempo no diálogo. Um tempo de maturidade, paz e sabedoria prática. Um tempo em que cada palavra se torna instrumento de vida e não de ferida. Senhor, neste momento, eu coloco diante de Ti o diálogo da minha família. Entrego cada palavra já dita, cada silêncio pesado, cada mal-entendido e cada tentativa frustrada de conversar. Entrego também os corações que estão cansados, temerosos ou fechados, pedindo que o Teu Espírito Santo visite cada um com mansidão e sabedoria. Toma, Senhor, o ambiente da nossa casa. Que as nossas conversas sejam guiadas pelo Teu amor e que a paz do Teu Espírito esteja presente em cada troca, em cada ajuste, em cada reconciliação. Peço que o Senhor alinhe nossos pensamentos, acalme nossas emoções e nos ensine a falar com humildade e ouvir com paciência. Pai, que o Teu cuidado nos cubra e que toda dureza se transforme em sensibilidade. Que toda palavra impensada dê lugar à resposta branda e que toda confusão se transforme em entendimento. Colocamos nossos lábios, nossas atitudes e nossos relacionamentos em Tuas mãos. Conduz-nos, Senhor, para um tempo novo de diálogo restaurado dentro do nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Quando Deus começa a transformar o diálogo dentro de uma família, Ele não age apenas nas palavras, mas no ambiente emocional. A paz que você tanto deseja não começa na conversa em si, mas no espírito que envolve a casa. A sabedoria divina cria um clima de serenidade, permitindo que cada pessoa se expresse sem medo, sem pressa
e sem defensividade. E esse ambiente não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus habitando no lar. Talvez você tenha vivido dias em que qualquer assunto parecia virar conflito, em que pequenas diferenças se transformavam em discussões longas, em que cada tentativa de conversar trazia ansiedade, porque o coração não sabia como seria recebido. Mas Deus está iniciando uma restauração que vai além do que você consegue ver. Ele está colocando ordem nas emoções, trazendo leveza ao convívio e curando feridas que estavam escondidas. A sabedoria que vem do alto não é apenas racional, ela é espiritual. Ela não apenas ensina o que dizer, mas transforma o motivo pelo qual dizemos. Ela suaviza a maneira de olhar, reconstrói o respeito, devolve a ternura e reacende o desejo genuíno de compreender o outro. Isso é cura emocional. Isso é presença do Espírito Santo. E mesmo que o processo pareça lento, saiba que Deus trabalha em profundidade. Ele está alcançando cada membro da sua família, mesmo aqueles que talvez não expressem tanto. Ele está preparando conversas futuras com paz, diminuindo tensões internas e abrindo portas para reconciliações que antes pareciam impossíveis. Não subestime o que o Senhor pode fazer dentro da sua casa. Ele está restaurando não apenas conversas, mas vínculos. E vínculos restaurados se tornam base firme para qualquer diálogo saudável. O Senhor está fortalecendo a sua família de dentro para fora, e a sabedoria que Ele derrama hoje será colheita de paz amanhã. Quando falamos em sabedoria no diálogo, também falamos em sensibilidade para perceber o momento certo, a palavra certa e até mesmo o silêncio certo. Deus está conduzindo sua família a uma maturidade emocional que não vem do esforço humano, mas da presença contínua do Espírito Santo. Ele está ensinando vocês a discernirem o que está por trás das palavras, sentimentos, necessidades, inseguranças e até dores antigas que nunca foram ditas. Talvez existam pessoas na sua casa que falem alto porque estão com medo, outras que se calam porque já se sentiram rejeitadas, outras que respondem com dureza porque carregam feridas que não foram vistas. A sabedoria divina revela essas camadas e traz luz onde havia confusão. Ela permite enxergar o coração antes de reagir ao comportamento. E quando isso acontece, o lar muda, o tom muda, o clima muda, a empatia começa a florescer, a paciência encontra espaço. O respeito se torna natural. Conversas difíceis passam a ser possíveis. A família começa a se ouvir com intenção, e não apenas para responder. Isso é obra direta do Senhor. Deus também está trazendo provisão emocional ao seu lar. Ele está fortalecendo a mente, acalmando o coração e renovando a disposição de conversar com o espírito ensinável. Onde havia desgaste, Ele está trazendo vigor. Onde havia medo, Ele está soprando coragem. Onde havia rigidez, Ele está despertando mansidão. E assim, pouco a pouco, o Senhor está transformando o seu lar em um ambiente onde o diálogo não é ameaça, mas caminho. Onde a família pode se reencontrar em cada conversa e onde o amor serve como base para qualquer ajuste, decisão ou pedido de perdão. O processo continua e Deus está no controle. Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti em favor desta família, que precisa de sabedoria no diálogo e paz nas conversas. Tu conheces cada coração, cada temperamento, cada ferida e cada tentativa frustrada de comunicação que já aconteceu dentro deste lar. Nada passa despercebido aos Teus olhos, e por isso pedimos que a Tua presença envolva agora cada cômodo, cada memória, cada relação. Pai, entra neste lar com Tua paz. Acalma as emoções que estão agitadas, desfaz os nós internos que impedem o entendimento e toca profundamente em tudo aquilo que ainda provoca tensão. Que o Teu Espírito Santo seja como um bálsamo suave, trazendo cura onde houve palavras duras, trazendo reconciliação onde houve silêncio pesado, trazendo suavidade onde havia pressa ou impaciência. Senhor, nós Te pedimos sabedoria. Sabedoria para falar no momento certo. Sabedoria para ouvir com humildade. Sabedoria para não reagir pela dor, mas pela Tua direção. Sabedoria
para construir pontes em vez de erguer muros. Sabedoria para perceber o que está por trás do comportamento, para enxergar além das palavras, para reconhecer os sentimentos que muitas vezes não são expressos. Tira, Senhor, o medo de conversar. Tira a insegurança. Tira o orgulho que impede pedidos de perdão. Tira a dureza emocional que impede gestos simples de carinho e compreensão. Substitui tudo isso pela mansidão que vem do teu espírito, pelo respeito que nasce da tua presença e pela paz que excede todo o entendimento. Visita, Pai, cada relacionamento dentro desta casa. Visita o casal que precisa reaprender a se comunicar com ternura. Visita os pais que desejam falar com os filhos de forma sábia, sem ferir. Visita os filhos que precisam abrir o coração sem medo de serem incompreendidos. Visita cada vínculo que se desgastou com o tempo e restaura o que apenas a tua graça pode restaurar. Que cada conversa futura seja guiada pelo teu amor. Que cada palavra seja cheia de vida e não de peso. Que cada ajuste seja feito com paciência. Que cada confronto necessário seja conduzido pela verdade, mas sempre temperado pela graça. Que esta família aprenda a caminhar junta, ouvindo e sendo ouvida, entendendo e sendo entendida, construindo um ambiente onde a voz de cada um tem valor. Senhor, abençoa este lar com paz. Que a tua presença seja o fundamento da comunicação. Que o teu Espírito esteja presente antes, durante e depois de cada diálogo. E que a mudança comece agora, dentro de cada coração, para que o fruto dessa transformação seja visto nos relacionamentos. Nós entregamos este processo em tuas mãos, confiando que o Senhor já está agindo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, continuamos na tua presença porque sabemos que somente o teu Espírito pode transformar profundamente o diálogo dentro desta família. Pedimos que o Senhor toque agora em áreas que talvez ninguém veja por fora, mas que pesam por dentro. Áreas que influenciam o tom de voz, a forma de reagir, a maneira de interpretar palavras e até o modo como cada um da casa lida com conflitos. Pai, cura as emoções que estão machucadas. Cura expectativas que foram frustradas ao longo dos anos. Cura lembranças que ainda provocam dor. Quebra, Senhor, ciclos de comunicação repetitiva que sempre terminam do mesmo jeito. Desfaz padrões que aprisionam. Rompe com ambientes tensos que se tornaram normais. Traz liberdade para esta família conversar com sinceridade e segurança. Senhor, pedimos que o teu amor seja derramado sobre cada pessoa como uma cobertura protetora. Que ninguém dentro desta casa se sinta desvalorizado, ignorado ou ameaçado ao tentar abrir o coração. Que cada membro da família receba agora coragem para expressar o que sente e sabedoria para fazê-lo com mansidão. Que toda reação impulsiva seja substituída por respostas guiadas pelo teu Espírito. Pai, toca também naquilo que gera ruídos nos relacionamentos. Toca na impaciência que faz as palavras saírem duras. Toca no medo que faz alguém se calar. Toca no orgulho que impede reconciliação. Toca na ansiedade que acelera conclusões. Toca na insegurança que transforma qualquer conversa simples em insegurança ou defesa. Vai ao ponto exato onde a comunicação tem sido afetada e traz cura completa. Senhor, estabelece dentro desta casa um espírito de entendimento. Que cada pessoa aprenda a ouvir, não para responder, mas para compreender. Que aprendam a se aproximar e não a se afastar. Que cada diálogo futuro seja uma oportunidade de restauração e não de desgaste. Que a tua paz envolva o ambiente antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo esteja presente especialmente nos momentos delicados, nas conversas sobre decisões importantes, nas tentativas de pedir perdão, nos momentos de ajustar expectativas, nas conversas que exigem verdade. Que tu guies cada detalhe, para que nada seja motivo de divisão, mas sim de crescimento. Senhor, consagramos a ti o diálogo desta família. Que cada palavra edifique, cure e aproxime. Que cada conversa seja conduzida com sabedoria e que a presença viva do teu Espírito Santo faça deste lar um lugar seguro para falar e ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Senhor,
mais uma vez buscamos a tua presença, porque sabemos que é nela que o diálogo dentro desta família será completamente restaurado. Tu és o Deus que reconstrói pontes, que aproxima corações e que transforma ambientes carregados em lugares cheios de paz. Por isso agora te pedimos que coloques tua mão poderosa sobre cada relação, cada conversa futura e cada sentimento que ainda precisa ser alinhado. Pai, visita profundamente este lar. Entra nos lugares onde ninguém consegue entrar, nos pensamentos não ditos, nos ressentimentos guardados, nos medos silenciosos e nas barreiras emocionais que se formaram com o tempo. Nada é impossível para ti, e nós cremos que o Senhor pode desfazer toda a tensão familiar e derramar uma atmosfera de entendimento como nunca houve antes. Pedimos que o Senhor capacite cada pessoa desta família com sabedoria para construir diálogos de paz, que a tua voz seja mais forte do que qualquer impulso emocional, que a calma seja mais presente do que a pressa, que o amor seja mais forte do que qualquer hábito antigo de falar sem pensar, que a presença do teu Espírito seja o filtro pelo qual cada palavra passará antes de ser dita. Senhor, protege esta família de palavras precipitadas, de tom agressivo, de julgamentos rápidos e de interpretações distorcidas. Abençoa cada conversa com leveza, que o coração esteja aberto antes dos lábios se abrirem, que a empatia venha antes da resposta, que a verdade seja dita com graça e que a mansidão seja o selo de cada diálogo. Pai, pedimos também que o Senhor dê a esta família a capacidade divina de pedir perdão e de perdoar, que nenhum orgulho se levante para impedir reconciliações, que nenhuma dor antiga sirva de desculpa para manter distância, que nenhum silêncio endureça corações. Restaura o que foi perdido, renova o que estava adormecido e cura o que ainda sangra. Visita o casal desta casa, restaura a comunicação entre marido e esposa, traz de volta a cumplicidade nas palavras, a leveza no olhar, a paciência no tom. Visita os filhos, Senhor. Dá a eles compreensão, equilíbrio emocional e abertura para ouvir e ser ouvidos. Visita cada relação entre irmãos, entre parentes, entre todos os que convivem neste lar. Que cada elo seja fortalecido pelo teu amor. Que a partir de hoje o diálogo nesta família seja diferente. Que seja regado de paz, moldado pela sabedoria, guiado pela tua presença e sustentado pelo amor que vem de ti. Que cada pessoa perceba, dia após dia, que conversar é seguro, que falar é possível, que ouvir é valioso. Nós te pedimos, Senhor, continua esta obra e não permitas que nada interrompa o processo de restauração que já começou. Toma esta casa, toma estas vozes, toma estes corações. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com o coração sensível à presença de Deus, vamos declarar verdades espirituais sobre o diálogo, a comunicação e a paz dentro da sua família. Declare com fé, mesmo que a realidade ainda não tenha mudado completamente. A palavra libera vida, alinha a alma e abre caminhos para Deus agir. Repita no seu espírito, ou em voz baixa, ou mesmo apenas em silêncio diante do Senhor, estas declarações. Minha casa será marcada por palavras de paz. No meu lar haverá compreensão e mansidão. A sabedoria de Deus guiará nossas conversas. Nenhuma palavra precipitada dominará nosso ambiente. Em nossa família, o amor será mais forte do que o orgulho. Nossos diálogos serão pontes, não muros. O Espírito Santo será a voz que nos orienta antes de qualquer resposta. Nossa família aprenderá a ouvir com paciência e falar com graça. Toda tensão em nosso lar está sendo substituída por serenidade. A verdade será dita com amor, e o amor será vivido com verdade. O respeito será restaurado entre nós. A paz do Senhor governará nossas emoções. Deus está curando nossa comunicação dia após dia. Nenhuma ferida antiga impedirá a restauração do diálogo. Em nossa casa haverá entendimento e reconciliação. O Senhor nos dará palavras que edificam e não ferem. O clima emocional do nosso lar será leve. Haverá abertura para conversas profundas e saudáveis. O perdão será mais rápido do que o ressentimento. A graça será mais presente do que a cobrança. O Espírito Santo nos ensinará a conversar com sabedoria. Nosso lar
será um lugar seguro para falar e ouvir. A paz de Cristo será o árbitro das nossas conversas. Cada palavra será temperada com mansidão. Deus está restaurando os vínculos da nossa família. Deixe essas declarações ecoarem no seu coração ao longo dos próximos dias. Elas são sementes espirituais que Deus usa para transformar o diálogo e o ambiente do seu lar. Vamos continuar fortalecendo o espírito da sua família com novas declarações de fé. Elas não são apenas frases bonitas, são verdades espirituais que alinham o coração com aquilo que Deus está realizando dentro da sua casa. Declare com confiança, mesmo que ainda haja desafios, porque Deus honra a fé que se levanta em meio às lutas. Declare no seu coração: a paz do Senhor habitará permanentemente em nosso lar. Nenhuma palavra negativa terá poder sobre a minha família. O Espírito Santo será nosso conselheiro em cada conversa. Deus nos dará maturidade emocional para dialogar com sabedoria. O nosso lar será cheio de paciência e compreensão. Toda palavra dura será substituída por brandura e amor. O Senhor está alinhando nossas emoções e curando nossas reações. Em nossa família, o respeito será constante. Cada diálogo será uma oportunidade de aproximação. Nossa casa será marcada por serenidade e não por tensão. A presença de Deus será sentida em cada conversa. O Senhor está abrindo caminhos para reconciliações profundas. A mansidão tomará o lugar da impulsividade. Os relacionamentos dentro da nossa casa serão fortalecidos pelo amor. A sabedoria do alto guiará nossas escolhas e respostas. Nenhum mal-entendido permanecerá sem cura. O Espírito Santo trará clareza onde antes havia confusão. Somos uma família protegida pela graça de Deus. O diálogo entre nós será maduro, equilibrado e cheio de paz. O Senhor nos capacitará a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. Estamos caminhando para um novo tempo de unidade. As conversas dentro da nossa casa serão suaves e edificantes. Toda barreira emocional está caindo em nome de Jesus. Deus está renovando o ambiente do nosso lar. Nossa família viverá um tempo de profunda harmonia e entendimento. Essas declarações fortalecem o que Deus já está fazendo. Ele está preparando sua família para um período de diálogos mais leves, profundos e cheios de sabedoria. Senhor, chegamos até aqui reconhecendo que Tu tens conduzido cada palavra, cada reflexão e cada oração. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, o Senhor já está agindo dentro desta família. Obrigado porque nada que apresentamos diante de Ti é ignorado. Obrigado porque cada coração desta casa está sendo tocado com sabedoria, mansidão e paz. Pai, neste momento eu Te agradeço por começar uma obra profunda no diálogo deste lar. Obrigado porque o Senhor está desfazendo tensões antigas, alinhando emoções, curando feridas silenciosas e preparando caminhos de reconciliação. Mesmo quando a mudança ainda parece pequena, nós cremos que ela já começou, porque o Teu agir nunca é em vão. Obrigado, Senhor, porque o ambiente desta casa está sendo transformado. Conversas que antes eram fonte de preocupação estão sendo restauradas como instrumentos de aproximação. Palavras que antes feriam darão lugar à brandura. Silêncios pesados serão substituídos por compreensão e sabedoria. A paz está entrando e ela não sairá, porque é o próprio Senhor quem a envia. Talvez, aos olhos humanos, ainda pareça que há muito a ser ajustado, mas Deus já iniciou algo novo, e aquilo que Ele começa, Ele sustenta, e aquilo que Ele sustenta, Ele completa. O Senhor não abandona processos. Ele fortalece, conduz e restaura. Guarda esta família, Pai. Que cada pessoa sinta o Teu cuidado hoje. Que cada passo seja guiado. Que cada conversa futura seja abençoada. Que cada coração receba esperança de que o amanhã será melhor do que ontem. Pode não parecer agora, mas Deus já começou a agir na sua casa. Senhor, encerramos este momento com o coração rendido diante de Ti, reconhecendo que somente o Teu amor é capaz de transformar profundamente o diálogo dentro desta família. Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra, acolheu cada dor e acendeu uma chama nova de esperança neste lar.
Nada do que foi apresentado diante de ti será perdido. Tudo está sendo trabalhado pelas tuas mãos, cheias de graça. Pai, te agradeço porque a sabedoria do alto está sendo derramada sobre esta casa. Agradeço porque o Senhor está trazendo paz às conversas, leveza às relações e maturidade às emoções. Obrigado porque a partir de hoje a comunicação nesta família será diferente, mais calma, mais amorosa, mais cheia da tua presença. Mesmo que alguns desafios ainda apareçam, sabemos que o teu Espírito está guiando cada passo e fortalecendo cada coração. Que esta família viva dias de reconciliação, entendimento e aproximação. Que cada diálogo se torne um canal de cura e não de dor. Que as palavras desta casa sejam sementes de paz. Que cada pessoa se sinta segura para falar, ouvir e compartilhar o que sente. Que a presença do Senhor permaneça como fundamento, como norte e como abrigo, e que este lar seja continuamente lembrado da promessa de Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nada ficará pela metade. Tudo será conduzido pelo Deus que restaura, cura e renova. Se algo tocou o seu coração, escreve nos comentários. Se quiser continuar caminhando com Deus, inscreva-se. Sua família não está só. Em nome de Jesus, amém.